Essa imagem que vocês estão vendo aí na tela circulou bastante, isso é uma matéria do Financial Times, tá? Uma matéria longa, não é uma notinha, tá? Eu procurei a versão em português, não achei, mas é fácil para vocês lerem, tá? Hoje em dia a gente tem muitos aplicativos de tradução, né? O próprio navegador já oferece isso pra gente, não é a melhor forma, mas já dá pra gente entender o conteúdo da matéria, e eu sugiro que vocês leiam a matéria, porque é uma matéria bastante interessante. Primeiro, ela tem um quê de nota plantada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, para mandar alguns recados. O primeiro recado é uma lembrança, do tipo assim, olha, Bolsonaro não conseguiu levar adiante sua tentativa de golpe de Estado porque nós impedimos. Mas quando há uma lembrança desse tipo, também está subtendido aí um aviso. Nós impedimos porque só aconteceria se nós autorizássemos. E se é assim, nós podemos mudar de ideia. Então lembrem-se que a democracia burguesa na América Latina depende da chancela do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Né? E é muito interessante porque depois dessa matéria, muitos analistas políticos passaram a replicar um discurso de que os Estados Unidos seriam os grandes promotores da liberdade e da democracia na América Latina e no mundo. Discurso que não tem espaço para ser mais falso. Né? A gente tem a Bolívia mandando lembranças, a gente tem questões de agora, poucos dias atrás, o Departamento dos Estados Unidos espionando o Brasil. A gente tem que lembrar que a Lava Jato foi uma grande operação de lawfare, ou seja, de manipulação do judiciário para fins políticos, incentivada, organizada, treinada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Portanto, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos evitou o golpe do Bolsonaro. Também foi os Estados Unidos que proporcionou a eleição do Bolsonaro, porque a eleição do Bolsonaro só foi viável porque o Lula foi tirado da jogada a partir de um processo fraudulento arquitetado também, não exclusivamente, mas também pelos americanos ao orientar as ações da Lava Jato, como a gente já sabe, muito bem está documentado a participação de treinamentos do Sérgio Moro em Brasília, com agentes da CIA. A gente tem dados vazados de conversas do Deltan Dallagnol, do próprio Moro, indicando que eles não tomavam atitude sem a chancela dos americanos. Então, só um pouquinho, pera lá. Não podem agora eles vir pra gente dizer assim, não, olha, não teve golpe porque a gente não deixou. O que acontece tem muito mais a ver com uma questão interna dos Estados Unidos e a oposição ao Trump, e também em relação ao próprio Lula, que não é mais visto como uma ameaça ao establishment, não é um político antissistema. O Lula é tido e havido como um mediador, um negociador, alguém da diplomacia, que por mais que não seja um político 100% alinhado aos Estados Unidos, não parece ser um político disposto a fazer um enfrentamento mais duro no campo da política econômica a ser implementada no Brasil, que é o que de fato interessa para os Estados Unidos, a manutenção do Brasil como uma área econômica de influência sua, que mantém essa transferência estrutural da riqueza daqui para lá. Não mexendo nisso, o Lula não representa um problema maior, embora seja melhor para os Estados Unidos ter um político mais alinhado como Jair Bolsonaro. Acontece que Jair Bolsonaro, naquele seu estilo amalucado, não entendeu o game. E, em função de uma disputa interna dos Estados Unidos, do Biden contra o Trump, não cairia bem esse tipo de articulação política para a manutenção de Jair Bolsonaro no poder. Mas tem mais, porque vejam, essa mesma matéria, ela isenta os nossos militares. Coloca, por exemplo, o Mourão como uma das lideranças que teria sido um interlocutor das atitudes do Departamento de Estado dos Estados Unidos a fim de desestimular as ações golpistas de Jair Bolsonaro. O que tem por trás disso? Ao preservar o alto comando das Forças Armadas, os Estados Unidos estão preservando aqueles que são seus serviçais, que são treinados lá, que são armados,
por lá. Então continua chancelando e dando importância política para um grupo que a gente sabe estava por trás de tudo que aconteceu no governo de Jair Bolsonaro. O Mourão, que, segundo a matéria do Financial Times, teria tido uma conversa com lideranças do Departamento de Estado no sentido de dissuadir Bolsonaro, negou isso. Negou. Mas o mesmo Mourão, né, admitiu já há algum tempo que o golpe militar nos Estados Unidos, ou melhor, que o golpe militar no Brasil precisaria da chancela dos Estados Unidos. Ele disse isso numa entrevista no Roda Viva e também em alguns tweets como esses que vocês estão vendo aí na tela. Então, essa matéria traz vários exemplos de atuação dos Estados Unidos a fim de demonstrar para militares brasileiros que eles não teriam apoio político para caso de uma aventura golpista. Então, é citado a nota que eles lançaram durante as eleições, atestando que confiavam nas urnas eletrônicas do Brasil. É citado também uma visita do secretário de Defesa, o Lloyd Austin, ao Brasil, em reunião com os chefes militares em Brasília, onde ele manda o recado: respeitem as urnas. Também lembram do caso, já depois da derrota do Bolsonaro e da posse do Lula, quando o Biden, lá no México, junto com o Trudeau e junto com o Obreiro, presidentes, respectivamente, do México e do Canadá e do México, reforçando que eles reconheciam a vitória do Lula e estariam do lado da manutenção da ordem do nosso processo político. E também é citado na matéria que o mais difícil de dissuadir entre as lideranças militares seria o almirante Almir Garnier, que seria um golpista irredutível. Esse golpista irredutível, né, ele tem, vamos dizer assim, alguns videozinhos aqui que eu quero mostrar para vocês para sustentar isso que eu estou dizendo. Tá aí. Esse aí é o almirante, né? Vejam o que ele diz nesse vídeo. Então, levará ao melhor dos resultados para o povo brasileiro. É assim, como disse o nosso ministro, em qualquer sistema digital. Não é característica de um ou outro sistema digital ser imunes a falhas, a sabotagens, a erros. Nada disso está garantido por decreto. Tudo isso tem que ser comprovado. E eu creio que todos aqueles que estão interessados no bem do Brasil, no futuro do Brasil, na democracia brasileira e na liberdade do povo brasileiro, estão interessados em que o máximo de transparência e de atenção seja dado a esse processo, das quais as minhas declarações eu não tiro nem uma vírgula. Então esse aí é o almirante Garnier reforçando a mentira de que as urnas seriam fraudadas, que é a base do discurso bolsonarista usada para inflamar os manifestantes golpistas. Bom, a gente tem que entender uma coisa. Cédula de papel, o que a experiência histórica nos diz? Muito mais passível a fraudes. É lógico que qualquer sistema é passível de ser fraudado. Agora, como a nossa eleição acontece, é uma forma muito mais difícil de fraudar do que aquela sugerida pelos bolsonaristas do voto impresso. Além do que, não há um precedente que justifique a desconfiança do nosso sistema eleitoral. O problema não está no sistema eleitoral, o problema está na ideologia, que impede a trabalhadora e o trabalhador de conseguir compreender a sua realidade enquanto classe trabalhadora. Não é na urna, não é no processo de escrutínio das eleições. Mas, além de subscrever o discurso bolsonarista que ataca as urnas eletrônicas, esse mesmo almirante, ele já fez discursos objetivamente golpistas, como esse que eu vou colocar aqui agora na tela para vocês. Muitas vezes queremos navegar em direção ao porto seguro em linha reta, mas a tempestade nos impede.
E nós temos que navegar de acordo com o que aprendemos a navegar para contornar furacões, a fim de não perder o nosso barco, de não colocar em risco nossa tripulação. Mas saibam, senhores, que a manobra de tempestade guinará novamente o barco em direção ao porto seguro que queremos. E lá chegaremos. A manobra de tempestade é um golpe militar, né? Vamos ser bem claro. E o porto seguro seria a manutenção de um regime militar no Brasil, que era, de fato, o governo Bolsonaro. Pode demorar um pouco mais, mas chegaremos. Muitas vezes... Claro, aí quando se coloca, né, toda a conta num único almirante, se isenta os demais, né, responsáveis pelas Forças Armadas. E assim se preserva essa relação de cumplicidade entre o Departamento de Estado dos Estados Unidos e os nossos militares, que parecem ser subordinados a eles e não à nossa nação. Que é uma das coisas mais peculiares, né, que nós temos aqui no Brasil. Nós temos Forças Armadas que servem ao tio Sam, né? Não são sequer defensoras da soberania nacional. Algo que é bizarro, para dizer o mínimo. E tem uma outra questão que é o seguinte: a matéria do Financial Times termina com a seguinte colocação: olha, diante de tudo isso, diante de nós termos impedido o Bolsonaro de conseguir dar um golpe, alertando os militares que poderiam sustentar isso, de que nós não apoiaríamos, né? Em determinado momento da matéria eles chegam a dizer que acordos militares seriam desfeitos. Tá? Então, eles foram bastante incisivos, segundo a matéria. E aí terminam dizendo, olha, diante de tudo isso, ficamos chateados com o Lula, porque ele parece não ter reconhecido. Tipo assim, olha, Lulinha, poxa, a gente deixou tu assumir e agora você não é um cachorrinho nosso? Não tá aqui para nos obedecer? Poxa, como assim? É como se os Estados Unidos estivessem pedindo reconhecimento por fazer o certo, por fazer o mínimo. Porque o Lula teria que dar algum tipo de tratamento especial aos Estados Unidos por eles não se meterem aonde eles não têm que se meter? Porque a questão é, vocês chancelariam ou não chancelariam um golpe? Como assim chancelariam? A única resposta, a princípio, que poderia ser dada numa situação como essa é não chancelaríamos. Então quando eles dizem assim, olha, dessa vez não fizemos nada, nos agradeçam por isso. Não, não tem que agradecer por fazer o correto, fazer o mínimo, na verdade. E aí tem uma outra situação, né? Eles mandam um recado com isso, dizendo, olha, a gente segurou você no poder, mas a gente pode mudar. Porque esse papo aí de fortalecer BRICS, de subscrever o discurso da China, de pautar trocas internacionais numa moeda alternativa ao dólar. Como assim? Você vai com uma enorme delegação visitar a China e vem aqui nos Estados Unidos conversar com o Biden de maneira assim rápida, quase que dando pouca importância para o grande todo-poderoso império. Então, essa matéria, gente, ela primeiro mostra como de fato a gente tinha razão ao dizer que os militares não conseguiram dar um golpe por falta de apoio. E essa falta de apoio foi uma questão estratégica dos Estados Unidos em função de uma disputa interna entre Trump e Biden, onde eles não viam o Lula como uma ameaça e não acharam interessante subscrever uma ação golpista de um aliado do Trump, que vinha tentando fomentar forças golpistas muito parecidas nos Estados Unidos. Então, subscrever um golpe no Brasil seria subscrever o discurso do Trump nos Estados Unidos. Por isso, o governo Biden evitou. Mas não vamos pensar que mudou alguma coisa dos Estados Unidos em relação à América Latina. Tá aí a Bolívia, tá aí o que eles fizeram com a Lava Jato, como eu falei aqui no início para vocês. E essa matéria plantada, né, porque a mídia livre é muito engraçada, né? A mídia livre, ela é uma mídia a serviço dos interesses do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não precisa ter uma mídia oficial, porque tem o Financial Times, porque tem o New York Times. Então é muito fácil a galera dizer, olha, porque na Rússia, na China tem mídia oficial, na Venezuela tem mídia oficial, em Cuba tem mídia oficial, na Coreia Popular tem mídia oficial, nos Estados Unidos também tem mídia oficial, no Brasil também tem mídia oficial, que não é livre, que não pauta de maneira plural as notícias. Notinhas plantadas como essa são recados.
E o recado foi dado, olha, nós podíamos ter dado o golpe e não demos, mas se nós mudarmos de ideia, nós podemos dar. Então não é interessante, senhor Lulinha, essa política externa altiva que o senhor está tentando construir, porque isso não nos interessa. A gente quer o Brasil subordinado aos Estados Unidos. A gente quer o Brasil que não aceite conversar com o Putin, que seja mais uma marionete da OTAN como a Ucrânia. Um país que não fortaleça a BRICS, que não fale em utilizar moeda que não seja o dólar, que não fale em construir acordos de livre comércio para a América Latina passando por cima dos interesses dos Estados Unidos. É isso que é o recado com esse tipo de notinha. Então a gente tem que explorar para entender muito bem do que se trata.